Oi, tudo pronto, Carol? Tudo? Bora lá. Olá, pessoal. Hoje mais um episódio do Chama Que é Show. E nós temos um convidado muito especial, que é o Rodrigo Brandão, médico emergencista. Isso que fala? Poxa, ele gosta de estar ali, ó, no gargalo, entendeu? Já que é para salvar vidas, então que já seja ali na hora que o bicho tá pegando, né? Rodrigo, você é muito bem-vindo no nosso canal do podcast Chama Que é Show. E é sempre um prazer a gente ter esse bate-papo, conhecer um pouquinho da sua história, porque o nosso principal objetivo é falar para as pessoas que a minha história, a sua história e a história de quem está nos assistindo vale ouro. E, através disso, traz transformações para a vida de outras pessoas. E é essa a nossa maior conexão. Então, muito bem-vindo, Rodrigo. Pode se apresentar aí o nosso convidado. Muito obrigado. Meu nome é Rodrigo Antônio Brandão Neto. Eu sou médico, eu fiz medicina interna, depois acabei indo por um monte de circunstâncias para a medicina de emergência. Hoje sou docente, né? Trabalho com educação médica, tenho a minha mentoria Emergência em Alta e principalmente sou marido da André e pai da Lúcia e da Júlia. Ah, esse Rodrigo, gente, e outra coisa, nosso amigo, né? Sócios nossos do Fire Club, uma pessoa que está sempre pronta aí em se conectar, em dar ideias, em falar com a gente. Rodrigo, é sempre legal ver, né? Eu vejo que a Andrea tem o formato que a Andrea é, que fala, tá, mas aí vem o Rodrigo sempre assim com algumas palavras que são certeiras, assim, ó, pá. Então, é sempre legal poder compartilhar esse bate-papo com você. E eu até fiquei aí sabendo, né, a gente conversando aí um dia com a Andrea, que a sua família lá de Santo André e tudo mais, você sabe que eu sou de Santo André, né? Sim. E aí eu falei, nossa, pera, legal, achei super legal. Você já vem de uma família de médicos, como que é? Vamos conhecer agora esse Rodrigo e eu quero que depois ele conte aquelas coisas que ele não conta pra ninguém, sabe? Porque esse programa é pra isso, hein? Quero só ver, vamos lá, Rô. Não é bem uma família de médicos, né? Eu nunca fui muito curioso de saber toda a história da família, mas eu sei que o meu bisavô, por parte de pai, era um advogado na Bahia, depois os filhos foram estudar no Rio de Janeiro, e o meu avô, que se chamava Rodrigo Antônio Brandão, não conheci, ele já tinha morrido quando eu nasci, ele fez faculdade de medicina no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, né, que é a Federal do Rio. Naquela época ele era atleta também, então naquela época os esportes eram amadores, mas ele era jogador primeiro do América do Rio e depois do Flamengo. Que legal. Então ele, enquanto fazia faculdade, é engraçado, que todo mundo pensa, não, ele jogou no Flamengo, mas naquela época o esporte era meio amador, eles tinham os times lá, jogavam contra o Mangueira tinha um time de futebol. Legal. Mas eles ganhavam de 11 a 0 porque os caras trabalhavam o dia inteiro e eles eram estudantes. Ainda mais de medicina, né? Era. E aí ele jogou no Flamengo, foi bicampeão carioca, uma das vezes invicto, jogou uma vez pela seleção brasileira no Sul-Americano do Chile, e quando ele formou, acabou a carreira de futebolista. E aí ele formando, ele resolveu ir para Santo André. Teve alguma oportunidade, resolveu, apesar de ser médico, ter formado lá no Rio, ser atleta lá, resolveu fazer carreira em Santo André. Em Santo André, ele foi diretor da Santa Casa, não sei se foi fundador, mas foi diretor da Santa Casa, tinha sua clínica, trabalhava muito para as empresas que tinham em Santo André, né? Era médico dos empresários. A ABC tinha muita fábrica, muita indústria. Empresário, dos funcionários, ele criou uma biografia, que todo mundo fazia biografia naquela época, criou também uma radiologia. Ele era mais cirurgião, mas era um médico generalista e ficou por Santo André. Legal. Os 6 filhos, ninguém fez medicina. Meu pai fez odontologia. Foi para... os outros 5 fizeram mais contabilidade, viram para o magistério as mulheres, né? E depois meu pai, fazendo odonto, ele conheceu minha mãe em Uberaba e casamos. Na verdade, assim... Uberaba? Sua mãe é de Uberaba? Minha mãe é de uma cidade menor que isso. Ela é Pirajuba, que é uma cidade conheço. perto de Uberaba, e aí ela fez faculdade em Uberaba, eles se conheceram lá, ele estava fazendo faculdade de odontologia em Uberaba, casaram, vieram morar em Santo André, eu morei em Santo André até 1979. Depois eu fui para São Paulo, fiz até quase o colegial aqui, depois voltei para Uberaba, porque meu pai tinha comprou uma fazenda
em Uberaba. Meu pai era dentista, mas ele exerceu, sei lá, uns 15 anos e depois ele ficava tocando a fazenda. Que legal. E depois de Uberaba eu fui fazer medicina. Aí você escolheu, então peraí, eu vou fazer medicina. O que não levou? Foi. Aí você escolheu isso ou como foi? Conta pra nós. Não é nenhuma escolha muito romântica, não. É uma escolha muito por um acaso. Era Uberaba, eu morava em Uberaba, eu queria continuar em Uberaba, a melhor faculdade que tinha em Uberaba era a faculdade de medicina, e eu resolvi prestar medicina. E aí, no final das contas, eu nem entrei em Uberaba, que assim, eu fui passar na PUC de Campinas e fui fazer. Até acho que meu talento naquela época, se eu fosse ser sincero, estava mais para áreas de humanas do que para a própria medicina, mas eu fui fazer. E medicina é um barco grande, né? Cabe todo mundo, aqui sempre acha-se algo para todo mundo. E medicina, né, que os meus primeiros anos eu... Na verdade, não fui um grande aluno nos 3 primeiros anos. Eu era aquele de copiar o caderno dos outros, alguém assinava por mim, tá na aula, olha, não me reprovem, já passou mais de 30 anos, não dá para me reprovar mais. Agora chegou a hora da gente revelar algumas coisas. Só que daí, a partir do 4º ano, eu fiquei um bom aluno. Quando eu comecei a pegar pacientes mesmo, e eu comecei a gostar, fiz clínica médica na USP, fiquei na endocrinologia da USP também, e como eu gostava muito de educação, ensinar, teve a oportunidade de ser médico do pronto-socorro do HC, na USP. E tinha um espaço muito aberto no ensino de medicina, que ninguém estava ocupando. Eu fui meio que ocupando esse espaço, junto com outras pessoas, mas um dos protagonistas desse movimento de educação dentro da medicina. Uma vez lá dentro, a gente fez um curso de medicina de emergência da USP, quem criou esse curso até um amigo meu, Erlon Saraiva Martins, hoje ele não está na USP mais. Esse curso já existe há mais de 20 anos, né? Depois dividiu, o Erlon fez um curso e a USP continuou com o curso dela. A gente fez um livro, primeiro em 2003, depois fizemos um livro em 2005 de medicina de emergência. E hoje esse livro, que vai sair a 19ª edição no mês que vem, no começo do mês que vem, ele é o livro de medicina mais vendido do Brasil hoje. Tá vendo? Ele é simplesmente estudioso, né, gente? Aí começa a escrever, e bora envolver a galera aí da área de medicina para aprender, né? Porque quando você compartilha conhecimento, muda todo o jogo, né, Rodrigo? Muda sim. A minha esposa fala que eu gosto de um palco, na verdade. Eu não gosto tanto de ensinar, eu gosto mais do palco lá e ficar falando, mas acaba tendo esse efeito. Sim, porque trabalhar em hospital, acho que na parte de emergência mesmo, hoje a gente vê que tem tantas pessoas se formando, né, na área de medicina mesmo, uns gostam, outros não gostam, às vezes a pessoa escolhe se quer hospital, se quer uma clínica e tal, mas eu fico imaginando, sei lá, o meu mundo é totalmente diferente do seu, né, que eu sou a médica das empresas, né? Então é mais fácil. Para mim, eu acho mais fácil, da mesma forma que você também, se for falar da contabilidade, também. Você vai achar que não é mais fácil, né? Então tá cada um aí dentro do seu quadrado. E aí dentro, quando você fala dessa parte mesmo, de estar ali na emergência, de ser um escritor que fala sobre esse assunto, que aí eu entendo que realmente, porque tem um conhecimento, eu fico imaginando que os médicos que ficam dentro desse... Ali nessa... Sabe? Tem que ser uma galera meio que dinâmica, porque não dá pra você ficar... Você tem que ser bom, muito bom. Não que o outro não dê, mas eu acho assim, que as coisas acontecem tudo muito rápido. Você chega uma pessoa lá toda arrebentada, sem pescoço praticamente, você tem que grudar o pescoço do cara. Então, tem que ser uma pessoa que tenha tem que tomar tomadas de decisões muito rápida, né? Como é isso? Bem... Em emergência, sim, a gente é uma especialidade muito baseada em tempo, mas também tem técnicas sobre isso. Então, é algo que, se você está treinado, você consegue fazer de forma adequada. Muita gente que gosta disso, assim, quando a USP sempre foi muito forte na emergência, na residência de clínica médica, quando eu fiz. A residência de medicina de emergência só foi criada em 2017, eu fui um dos criadores, né? Legal. Fui o primeiro supervisor do programa. Mas, assim, sempre foi muito forte, sempre empurrou muito a gente para gostar daquele tipo de paciente, aquele paciente que chega agudamente grave, e a gente vai se treinando nisso e vai criando... o gosto. Então, por exemplo, era um lugar que todo mundo queria ficar, no lugar onde estavam os pacientes mais graves, porque eles eram mais legais,
tinha mais ciência, mais diversão, mais coisas acontecendo do que os pacientes menos agudos. Só que é um negócio que tem que ser desenvolvido e a gente às vezes acha que está preparado e nem sempre está. Uma vez eu tendo entrado nessa questão de educação médica em emergência, começar a ler, fazer cursos aqui, isso fez eu desenvolver, mas mesmo depois de algum tempo a gente verificava que ainda o mindset que a gente tinha não era o adequado para aquele local. E aí o local vai adequando o seu mindset, você vai aprendendo e você fica cada vez melhor nisso. Mas não foi uma escolha da paixão a minha, foi mais as circunstâncias que me levaram. Os meus residentes são a escola da paixão, eles escolheram aquilo desde o começo. Eu acho que a emergência me escolheu mais do que eu escolhi a emergência. E depois eu acabei criando uma carreira nisso e você acaba se apaixonando pela causa, né? Eu brigo muito pela causa de que a gente precisa ter médicos emergencistas qualificados, bem treinados, sim. E que façam um atendimento bom, e porque são momentos que podem significar a diferença entre uma vida e uma morte, né? Sim, são tomadas de decisões ali e precisa mesmo, o pessoal está sempre buscando conhecimento. E a endocrinologista, a parte do endócrino, como foi? Ou só foi eu sempre gostei assim, da endocrinologia, mas eu já era médico assistente, e assim, aí eu ia prestar prova de residência de endócrino, até passei na prova, mas só que daí veio a oportunidade de ser médico assistente, que eu ia ser professor, eu ia mandar num grupo, eu ia passar visitas, aí eu vou nisso, então eu entro no endócrino depois. Aí quando eu ia entrar no endócrino, não podia sair da emergência do HC, então eles fizeram um jeito de eu fazer endócrino sem precisar largar, ou seja, não foi mais na forma de estágio ao invés de residência, porque senão eu teria que deixar de ser médico assistente. Mas uma vez que eu entrei no endócrino, eu gosto de endocrinologia. Eu contava os dias para voltar, para ficar com aqueles pacientes mais gerais do pronto-socorro. Então eu contava, agora eram 2 anos, 730 dias, agora 700 dias que falta para eu ficar nisso aqui. Eu até fiz consultório de endócrino por um tempo, mas nunca foi o que eu mais gostava. Eu gostava de dar aula, gostava de ficar com os pacientes grávidos, de passar visita, de ver aquele paciente internado. E aí, dentro disso, a gente tem o conhecimento endocrinológico, faz coisas também que outros não conseguiriam fazer. Claro, que tem, vai identificando, nesses pacientes, né? Mas a paixão era a medicina interna e a medicina de emergência, não era a endócrina. Legal, aí você se formou pela USP? Eu me formei pela PUC de Campinas e a residência foi pela USP. Foi pela USP, né? E aí, como que foi dentro da sua família? Era você, sua mãe? Você tem uma irmã? Eu tenho uma irmã. A tua irmã também foi para a área da saúde? Não, diferente? Minha irmã é advogada. Tua irmã é advogada. Opa, todo mundo. Caixa Econômica Federal. Galera, tudo que toda família precisa ter, que todo mundo fala, um advogado e um médico. Tem sempre essa história, né? Que toda família precisa ter um advogado e um médico, né? Isso é legal. E aí a sua irmã foi para a área de direito, ela é advogada da Caixa Econômica Federal, né? Legal. Ela é funcionária deles há algum tempo. Eu acho que agora ela é meio que conselheira de algumas coisas que ela está... É um cargo diferente que ela tem. Ela era gestora jurídica, agora ela está... mais como consultora, não é conselheira, consultora. Faz quanto tempo que você se formou? Eu formei em 1997, faz uns anos, né? Faz, né? 28 anos, Isso. Né? Então, 1997. E aí, compartilha com a galera aí um pouquinho, como que foi esse período aí da faculdade, naquela época? Imagina, né? Porque hoje a gente tem aí tanta coisa acontecendo, a inteligência artificial, as pessoas às vezes muito preocupadas com os formandos que estão chegando. E imagina, 28 anos atrás, como que era a rotina de vocês, dos estudos? Fala um pouquinho pra gente aí, um comparativo, né, daquela época para a faculdade de medicina, ela tem os 3 primeiros anos eram mais básicos, né, que a gente ficava muito em sala de aula e tinha laboratório de anatomia, mas não tinha grandes contatos com o paciente. Contato com o paciente a gente tinha no 2º ano na dermatologia, mas contato mesmo com o paciente... 3º ano você tem, quando você aprende a examinar um paciente na propedêutica, é a partir do 4º que realmente começava. Eu até tive por muito tempo algum sentimento de culpa, porque eu fiz os 3 primeiros anos da faculdade de uma forma, vamos passar.
Vamos. E aí, a partir do 4º ano, que começou a entrar naquela coisa mais clínica, eu comecei a ficar sabido, e aí eu começava a tirar as notas melhores aqui, e às vezes eu olhava, nossa, se eu tivesse levado a sério estudar bioquímica aqui naquela época, eu ia poder saber mais ainda do que isso aqui. Embora muita gente fala que não, que eu não ia conseguir carregar esse conhecimento que eu acho que eu ia conseguir carregar. Mas foi interessante. O que ficou bem legal era quando chegava vamos dizer assim, naquela parte mais clínica da faculdade. Agora, era muito baseado em livro, né? E os nossos livros tinham uma certa defasagem. Eu estudava muito por um livro do Current, que saía todo ano, mas como eu pegava traduzido, eu pegava no mínimo 1 ou 2 anos para trás do que tinha saído. A medicina se atualizava muito, mas vamos dizer assim, ainda é uma velocidade muito, muito menor do que hoje. Então a gente ia buscar artigos, ia lá na Bireme, na Paulista, pegar as coisas. Era um jeito diferente. Hoje tudo está no celular. Pega o celular, você vai. Agora tem chat GPT que responde melhor do que a gente. Então faz trabalhos aqui. Mas é interessante, eu gostava muito de ler, eu gostava muito do conhecimento teórico da medicina e gostava de aplicar isso nos pacientes. Foi um tempo interessante. Mas, assim, e a faculdade sempre tem aquele relacionamento, né? A galera, a turma... Festa, medicina tem muita festa. Conhecia muita gente, fazia muita... Minha formatura foram 4 dias. Oh, coisa boa, hein? Coquetel, o baile, a colação, não sei o que, jantar, da colação depois. Foram 4 eventos que ocorreram durante aqui. Era uma turma... A PUC faz turmas unidas, né? Sim. Mas... teve uma boa porque relação. Hoje você acaba sendo hoje professor, né? Hoje você tem aí uma turma que vê. E a gente escuta muito falar dessa área mesmo, dos médicos que estão se formando agora, na nossa época agora, nessa geração. A gente fala muito em conflitos de gerações, de lá e para cá. Como que você vê isso, né? Porque as pessoas têm essa preocupação, sabe? O pessoal fala assim, hoje será que será que a gente pode confiar nos médicos igual a gente confiava antes? Sabe aquelas coisas assim que às vezes é uma crença, porque hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor e ela serve para muita coisa e vale a pena. E nós temos como qualquer outra profissão, não é só para a profissão de medicina, tá? Para todas as profissões hoje, a gente tem muito disso, do pessoal falando, nossa, mas essa geração, será que eles estão realmente tendo conhecimento, buscando conhecimento, ou estou ficando só na dependência da inteligência artificial e não está buscando o que realmente precisa ser aprendido, né? Acho que a gente tem vieses, assim, para conseguir interpretar. Acho que toda geração acha que a geração que veio depois dela é pior do que eles, né? Então, assim, é algo que fica com uma crença que a gente tem. Eu não tenho certeza que isso é real. Eu acho que eu posso falar por mim, como eu me comportava, do que falar pela minha geração inteira. Mas não acho que as pessoas são piores do que têm. Ela tem uma geração mais imediatista. A gente foi de uma geração que era muito baseada em eu vou chegar aqui, eu vou trabalhar, vou fazer um meu trabalho, vou mostrar disponibilidade, vou ser reconhecido por os outros, o cara vai ver que eu sou bom, ele vai me chamar para isso, e daí eu vou destacar aqui, e vai estar, e depois de tantos anos eu vou ter tal coisa. Hoje as pessoas já querem, de cara, as coisas melhores da vida e não... É o inverso, é mais ou menos o inverso. Peraí, com qualidade de vida. Eu quero primeiro estar no palco, ganhando muita grana, fazendo qualquer coisa, depois eu penso. As pessoas já querem a qualidade de vida no começo. E, por exemplo, residência é um estado de espírito. Residência você faz no mínimo 60 horas semanais. E, na verdade, é mais, porque um paciente está passando mal, você não vai embora e largar ele lá. Porque tem que estar isso dentro de você, né? Você está lá atendendo o paciente, você sabe que é uma questão de vida ou morte, né? É meio complicado, né? Você falar, valeu. Vira seu paciente. Por mais que o paciente seja do Hospital das Clínicas ou da residência, que vai ter uma outra pessoa para cuidar, de alguma forma você criou algo que virou o seu e você não quer deixar entregar o paciente para outra pessoa que vai pegar num próximo plantão aqui com uma coisa mal vista, mal resolvida. Você quer resolver tudo antes de passar. Então você acaba ficando mais do que as horas planejadas. E não se espera, assim, eu cheguei a ficar 10 dias seguidos, indo todos os dias no hospital, pelo menos 12 horas. E depois teve daí você tem um dia de folga e volta e tem mais 8. Também tinha períodos de folga, não é que assim, às vezes a gente ficava quase uma semana ali não indo, 3, 4 dias sem ir no hospital. Então também tinha esses períodos.
Mas a gente sempre é um estado de espírito, é aquela coisa, eu não faço isso de novo, não. Mas eu vou fazer por esses 3, 4 anos, aprender bastante e procurar as coisas. Mas depois você descobre que você vai trabalhar. Assim, boa sorte ao médico que trabalha 40 horas por semana. Não existe esse médico que trabalha 40 horas por semana. Não se ele realmente quiser ter sucesso, querer fazer as coisas. E você vai descobrir que você vai trabalhar quase tanto quanto na residência, mas com um pouco de escolha. Só que hoje as pessoas falam, eu quero a qualidade de vida desde o começo. Ok, é uma escolha, nada contra, mas assim, vai ser mais difícil. Sim, com certeza. Vai ser mais difícil. E aí, como é legal, né? Você viu que a gente vai falar aqui bastante, né, da área médica, já que é o nosso Dr. Rodrigo Brandão, uau! Horror, né? Que aí a gente já... E aí, me fala uma curiosidade, né, para o público. O médico, ele tá lá, ele atende muitos pacientes, tem toda aquela jornada do trabalho, tudo para poder administrar isso. Mas aí tem os casos da família, né? Quando acontece um problema de saúde, quando tem isso. E o pessoal fala muito disso, né? Da parte emocional de um médico, quando tem alguém da família muito próximo que vocês sabem que está passando por alguma situação meio difícil e tal. Como que é isso? Acho que as pessoas criam a expectativa de que, porque você tem um parente médico, ele vai resolver o seu problema. E até certo ponto ele consegue resolver, mas às vezes a pessoa cria essa expectativa quando o cara está no 2º ano de medicina. Ele não vai saber mais do que a mãe dele. Sim. A mãe dele tem muito mais experiência em cuidar de doença do que ele no 2º ano de medicina. E também as outras coisas, às vezes as pessoas chegam com 2 ou 3 dados aqui para você e acham que você vai chegar num diagnóstico quando você está estudante. Isso não acontece, não é magia. Mas, tendo dito tudo isso, a gente criou uma habilidade de conseguir atender pessoas, entender o que elas têm e fazer julgamentos de o que poderia ser mais adequado depois. Tendo dito isso, e isso pode ajudar a família, normalmente, quando você é médico dos seus familiares, a sua chance de tomar decisões ruins é muito maior. Então, tanto por, às vezes, eu conheço, isso não é nada, tá com frescura, porque você tem um conhecimento prévio e daí você faz esse julgamento. Eu também não preciso ficar querendo fazer esse exame aqui, se achar bom, se não. Ou você é super zeloso e você vai fazer muito mais exames do que precisa. E a gente tem a ilusão que quanto mais exame é melhor. Não. Exames a mais tendem a ter intervenções a mais e intervenções são um negócio relativamente perigoso. Existe uma estatística que diz que a 3ª maior causa de morte no mundo é médico e hospital. Principalmente quando o médico resolve fazer coisa demais. Ele pede o exame, depois ele pede o outro, depois faz isso e faz aquilo. Então, quando você está tomando uma decisão médica em relação a um familiar, a chance de você fazer decisões ruins é muito maior, porque entra um componente que não deveria entrar, que é a emoção de você querer fazer algo que não deveria, ou fazer menos, ou fazer mais. Então, tem que tomar cuidado com isso. Algumas pessoas conseguem lidar com isso bem. Até certo ponto eu lidava, mas chegava em um momento aqui, quem era o médico da minha mãe? Não era eu. E é uma carga emocional muito grande. Sim, a pessoa coloca a carga da sua saúde em você. Sim. Não é uma carga justa. Então, era isso que eu queria chegar nesse ponto. Porque, realmente, sua mãe, sei lá, passa por alguma situação, e você é médico, você sabe, e aí você é um ser humano como qualquer outra pessoa, né? E, às vezes, gera esse conflito emocional, porque quem não quer ter um conhecimento e salvar a vida da mãe, do filho, sei lá, mas você também é humano, né? Tá para um outro lado, para uma outra visão. Se um outro colega estiver fazendo algo que não é legal, você também vai conseguir visualizar e ter que administrar tudo isso dentro da vida, dentro da jornada da família, né? Porque é isso mesmo que você falou. Às vezes a pessoa fala, eu tenho um parente na família que é médico, eu quero perguntar tudo para ele, eu só vou fazer o que ele falar. Um exemplo, se ele falar que é isso... E às vezes não é bem assim, as pessoas têm que ter esse equilíbrio e realmente entender, né? Que a gente fala, toda a família precisa de um médico, a gente fala brincando, e do advogado e tal, mas assim, às vezes você tira uma dúvida e tal, mas é muito importante, porque o médico em si, ele também é um paciente em algum momento. Sim. Né? Ele também é paciente. Sim. Em algum momento. E às vezes ele fica carregando uma carga da família inteira
por conta das pessoas ficarem apontando e tudo mais. E para um médico, eu sei que você é casado com a Andréia e tem 2 filhas, e administrar esse tempo, gente, como que é para um médico, né, que ele tem a família dele, ele tem a vida própria, ele tem as vontades, ele tem administrar. Como que você faz a sua gestão de tempo? Eu sou uma pessoa que não desperdiça o tempo. E boa parte das coisas que eu faço me dão prazer na medicina, então é algo que eu consigo levar bem. Então, teve uma época que eu estava trabalhando num hospital, que era o Hospital Escola do Einstein, que 20 quilômetros da minha casa. Então, era um caos, porque eu sempre trabalhei perto da onde eu moro, eu gasto pouquíssimo tempo em trânsito, né? E aquilo começou a virar um problema. O que eu comecei a fazer? Coisas que eu não fazia muito, que eu vi podcast de medicina, eu comecei a fazer isso, que isso já ia ganhando tempo. Eu não vou estudar tal coisa, porque eu vou ver esse podcast aqui, enquanto eu estou fazendo isso, já vou resolvendo. Quando eu estou trabalhando em outro local, se eu tenho algum espaço aqui, não tenho ninguém para eu ver, assim... eu tenho uma aula para fazer, tenho não sei o que para ver, aqui tá, deixa eu abrir esse computador e fazer isso. Inclusive, isso gerou algo em mim. Às vezes, quando eu não estou fazendo isso aqui, quando eu estou só olhando a televisão ou só fazendo aqui, tem uma certa sensação de culpa. Meu Deus, eu estou deixando de fazer aquela aula que eu deveria fazer. Às vezes, a Andréia fica bem brava comigo por conta disso, que eu estou vendo a televisão, eu estou vendo o programa com ela, mas eu pego o computador, deixa eu ver minha aula. Deixa eu ver isso, deixa eu aqui. Então, eu administro muito e minha mãe falava que eu não tinha dó de mim. Alguém me pede para fazer isso, vou fazer também. Vou fazer, mas dava para ter o tempo de lazer com as meninas, dava para ter o tempo de lazer com a Andréia, mas eu tenho um enorme problema com o desperdício de tempo. Tipo, eu estou aqui sem fazer nada. Não, é difícil para mim. É sempre importante, né? A gente está sempre em movimento mesmo, né? Porque quando você está em movimento, você está crescendo, está fazendo algo. Mas é bem legal quando você tem lá, né? O que você gosta de fazer nas suas horas de lazer, nas suas horas de descanso, para poder estar dentro disso. Porque eu fico imaginando... Não sei, você pode falar melhor, mas assim, é o que você falou, você tem os seus pacientes, vamos dizer, né? Tem aí, e tem isso, porque é o cuidado e tudo mais, e às vezes quando você optou em ser um médico, sabe que vai ter uma agenda mais diferenciada do que uma agenda, sei lá, de um empresário contábil, que você tem ali um horário feito, dá para se resolver na segunda-feira, dá para atender depois. Não, quando você opta em ser um médico, você sabe que sou ginecologista, a grávida vai ganhar neném domingo, 5 horas da tarde, véspera de Natal, que você está lá com a família. Você vai ter que sair daquele ambiente para poder ir lá atender o paciente para poder resolver isso. Então, dentro da vida pessoal... essa administração, né, daquilo que você tem que atender. Então, eu tô lá, hoje minha filha vai dançar, um exemplo. Mas hoje a mulher resolveu ganhar neném agora, bem na hora da dança. E isso, eu acho que até para a família tem que estar algo tudo muito alinhado mesmo, né? Até para não gerar conflito, né, Rodrigo? Tem, mas embora, assim, existe a vantagem de você trabalhar na emergência nessa hora. Quando você é um médico e tem os seus pacientes particulares, principalmente se você está falando daqueles pacientes de maior poder econômico, que pagam caro isso pela consulta, a maior moeda que você tem chama-se disponibilidade. E isso significa que se eu estiver passando mal às 1h30 da manhã, vou ligar para o meu médico e ele vai me atender e ele vai falar o que tá. E se eu precisar internar, ele vai internar e ele vai cobrar caro para ir lá ver, mas ele vai estar disponível para mim. Um médico emergencista, não sei quando você começa a entrar em questões de gestão da emergência, que eu fiquei muito tempo nisso, que daí tem um problema que eles não conseguem resolver, eles vão te ligar. Mas, em média, você tem uma dedicação de 12 horas naquele momento. Tem 50 pacientes para ver aqui que eu preciso ver logo, então eu vou ver esses 50 pacientes. Vai ter que ser, fazer a visita querendo, vai ter que ser na marra e não sei o quê. Mas eu não dou conta. Mas tem outro paciente. Vai ter que dar. De alguma forma você vai gerir, mas quando termina,
Termina, verdade. Você vai para casa, ninguém vai te ligar. O que eu tinha são outras demandas. Como eu tenho a demanda de fazer o curso tal, a aula tal, eu estou ocupando às vezes o meu espaço livre. Estou lá com a Andréia, aqui está o filme está desinteressante, pego o meu computador, estou trabalhando aqui. Mas não é tanto uma demanda médica. Tenho de vez em quando pessoas que me mandam dúvidas. Eu tenho meus mentorados e aí eu tendo a responder. Mas se eu responder isso daqui 1 hora, ao invés de imediatamente, o mundo não vai acabar. Por conta disso. Então, essa é uma vantagem do emergencista. O emergencista ele vai viajar, ninguém vai ligar para ele, em teoria. É boa. Ele não vai ter esse problema. Gostei da sua fala, disponibilidade, né? Porque realmente, se você tem um médico, é o que você falou, você tem o seu médico de confiança, você sempre está com ele, paga um médico que cuida da sua saúde, cuida disso lá, você vai ligar para ele na hora que der a dor de barriga. Sim. Diferente, porque lá você vai para o hospital, numa emergência, vai para lá, você viu aquele médico, ele te atendeu, tá tudo certo, acabou. Sim. Faz sentido. Assim, um dos médicos que mais famosos do Brasil é uma das pessoas que tem a maior disponibilidade que eu conheci quando eu dava plantão. Se você mandasse ligasse para ele 3h30 da manhã, ele atendia tranquilo e ele ficaria irritado se você não ligasse para ele para avisar que o paciente dele está acontecendo isso. E é algo que você vê claramente. E inclusive, eu lembro que esse médico ele cobrava a disponibilidade dos outros também. Então, ele chegava e falava assim, ele tinha o paciente dele, ele queria ver, ele queria que fosse agora, que fosse já, que isso tivesse resolvido nesse instante e que tudo de melhor fosse feito. E quando ele chamava as outras pessoas para cuidar do paciente dele, todas as pessoas iam ser remuneradas e bem remuneradas, ele cobrava que a pessoa desse a mesma dedicação que ele estava dando para o paciente dele. E ele até, eu me lembro de uma vez assim, a pessoa estava viajando daqui, depois estava assim, olha, toda hora que eu ligo para você, eu estou viajando, eu não vou mais te ligar. Eu preciso de alguém que esteja aqui para atender o paciente. E realmente é o jeito que a pessoa vive a vida dela. Ele vive... São escolhas, né? Através dessa disponibilidade. O emergencista ele vai ter muita dedicação por um período de tempo. Ele vai ter tarefas, vamos dizer, fisicamente mais difíceis, mais estressantes naquelas 12 horas, 13 horas que ele ficar. Deve ser estresse, porque a família chegando, a gente não sei o que, eu fico imaginando, né? Mas terminou. A cena. Porque toda vez que eu precisei estar num pronto-socorro, eu falo, ai, meu Deus do céu, olha, médico tem que ser guerreiro. Porque Jesus amado, chegar esse povo nessas condições, e família chorando, e gente gritando. Porque assim, né? Ah, porque o filho caiu, porque caiu não sei o que na cabeça, porque cortou, e o sangue correndo, e a mãe gritando, e o outro desesperado. Gente, eu falo, meu Deus, isso daqui é uma loucura. Mas... dá certo. Terminou, ele vai embora. Olha, eu não tenho plantão amanhã. Tá, ninguém vai me ligar amanhã. Porque fica onde ele tá. Tá certo? Não tem essa questão do paciente particular. E aí as pessoas criaram um mito em relação ao plantão, que o plantão é horrível. Depende de para que pessoa. Depende. Tem gente que acha o plantão horrível. Melhor que ela não dê plantão. Tem outras que preferem viver a partir de plantão. Rô, e aí toda quinta-feira agora você faz uma live com o Rodrigo Brandão. Tinha lá, quinta-feira, Quintas com o Brandão. Quintas com o Brandão, ele dando um monte de dica. Conta aí pra galera. É uma live que a gente faz discussão de emergência. A gente mudou a data, agora queijos, vinhos e emergências, então não tem uma data não fixa. É porque você... é sério que não pode ser divertido e que não possa tomar um vinho, batendo um papo Eu gosto de vinho. Com um médico top para te dar dica. Então não pode perder isso, né? Queijos, vinhos e emergência. A última live que nós tivemos uns 15 mil visualizações dela. Quer dizer, não sei se já está mais, mas que já tem umas 3 semanas. Está na hora de fazer de novo, mas nós estamos num momento de transição, por isso está atrasando as lives. Não, mas é legal. Né? É legal esse momento que você está compartilhando conhecimento, que você está colocando aquilo que você tem já uma experiência para isso e está sendo super legal. E conta a novidade para nós aí das suas mentorias, como que está sendo? Porque assim, é que ele tem uma agenda assim quase bem livre, né? Por isso que você arrumou mais coisas aí para fazer, né? Quase você não escreve nada, né? Você não faz nada, agora tem aí uma galera fazendo mentoria com você. Como que tá sendo isso? A mentoria é um programa diferente, né? Porque eu sempre fui acostumado a ser o professor, a mentoria é mais do que ser professor, né? A mentoria é um programa que a gente tem de acompanhamento. De 1 ano, a pessoa entra, fica pelo menos 1 ano com você. Se ela quiser renovar, ela renova.
em que a gente tem encontros toda semana, toda terça-feira, que a gente discute tópicos de medicina de emergência. Em geral tem um tópico pré-definido, mas a gente agora está deixando pelo menos metade das terças com uma agenda mais aberta, que eu trago um caso interessante que eu vi no plantão, alguém traz algum caso interessante, ou a gente faz discussões. Nisso a gente passa tanto por temas de técnicos da medicina, né, terapia de suporte, doenças em geral, até as questões de outras habilidades, tipo liderança, gestão, comunicação, educação. A gente tem também alguns encontros de fim de semana, 7 manhãs de sábado que a gente discute, e 3 encontros presenciais do dia inteiro, em que a gente faz outro tipo de atividade. A gente ainda tem o nosso grupo de WhatsApp, e as pessoas têm acesso pessoalmente para discutir qualquer caso. E a gente tem... Tudo isso é dentro do contexto da chamada Brandão Academy, né? Que nem é com a Andrea, que é minha esposa, que é contadora especializada na área de saúde. Sim. Que a gente tem os nossos eventos. A imersão em emergências clínicas. A gente fez uma primeira, vai fazer uma segunda em junho. Foi sucesso, vai fazer, teve bastante gente. E a gente vai ter outros cursos nesse espaço. E todos esses eventos que eu faço, os meus mentorados têm passe livre para eles. E também, mas o projeto da mentoria não é só sobre conhecimento técnico, um professor ensinando. Ele é sobre desenvolver sonhos. Quando eu quis fazer esse projeto, eu via que eu sempre tive muito resultado quando eu entrava num serviço de emergência. Tá? Tempo de média de que os pacientes ficam aqui 3 dias, eu diminuía para 0,9 dias, 0,8, diminuía exames pedidos, diminuía coisas, diminuía eventos adversos. Mas tudo isso muito dependente da minha presença. A gente muda a cultura um pouco, mas eu sou uma pessoa muito assertiva quando eu estou no meio médico aqui, então ia dependendo muito de mim. Quando eu não estava, não era a mesma coisa. E aí eu tinha a ideia de não mais só fazer o que eu faço, mas treinar as pessoas para fazerem o que eu faço. Boa. É isso aí. Você vai multiplicando, né? Isso é a ideia. A ideia era essa. Mas eu descobri uma coisa conforme eu fui fazendo entrevista com os candidatos à mentoria. E conforme eu fazia a entrevista, eu descobri que todas elas tinham um objetivo. Alguns queriam mais formação, outros tinham objetivos, mas nenhum dos meus mentorados tinha um objetivo igual ao meu. Nenhum queria ser eu. Todos queriam ser alguma coisa. Sou médico de família e quero desenvolver um programa de educação em emergência para quem está na medicina de família. Quero desenvolver programas aqui de emergência em paciente idoso. Ou eu quero ser um mentor também e ensinar o que você está me ensinando para outras pessoas. Eu tenho um dos meus mentorados que já é mentor também. Ele já tem seus 6 mentorados, inclusive. Legal, daqui a pouco ele me passa. Eu tenho bem mais que isso, mas ele está indo muito bem. E eu tento ajudar eles a desenvolverem esses sonhos. Programas de inovação em emergência. Então, tem a ver com isso, o acesso e a dedicação de você a fazer a vida dessa pessoa ser transformada. E é legal, né? Porque se você pode sonhar, você pode realizar. E para você realizar os sonhos, é tão importante você observar o ambiente que você quer estar, como você quer fazer, para que você faça uma jornada, uma trajetória diferente para que você realize o seu sonho. Porque é tão incrível, eu acho assim, se a pessoa escolhe aquela profissão e ela começa a se dedicar, primeiro que ela nunca para de buscar conhecimento. Sim. Porque ela tem que buscar conhecimento todo dia, sempre buscando conhecimento para estar aí atendendo, inclusive, as demandas. Porque se a pessoa não busca conhecimento, ela não tem condições de melhorar. Não tem condições também de ficar só na aba de um outro, né? Porque como que você vai discutir de um assunto se você não buscou conhecimento? Então, peraí, será que a informação que eu tive, essa informação é válida? Será que isso realmente está existindo? Será que, sei lá, tem uma doença nova, tem não sei o quê, aconteceu, e eu estou fora disso? Então, para as pessoas, no geral, que é o que a gente fala, é essas conexões, é estar dentro, porque às vezes numa roda de conversa, num vinho com queijo, com não sei o quê, vocês vão falar de um assunto que vai trazer a discussão e às vezes gera até uma polêmica, né? De pensamentos diferentes para chegar numa conclusão, para um resultado positivo. Olha que legal. Porque às vezes você está ali sozinho tentando ver. Então, assim, estar com os outros, né? Ter esse apoio dentro daquilo que você
o que você escolhe em estar dentro de um grupo. A gente falando da Brandão Academy. Olha quantas coisas que você deu aula, ensinou quantas pessoas, quantos alunos, quantas pessoas aí nesse mundo afora que você já contribuiu para a vida dessas pessoas. Que seja através do seu livro, que seja através de um encontro, que seja através de um bate-papo, que seja através de algum ambiente que você estava. E hoje, você com essa turma, tendo a sua empresa de educação, levando esse conhecimento para essas pessoas que queiram buscar. Porque eu falo que, às vezes, as pessoas elas não têm a coragem, Rodrigo. Muitas vezes, a pessoa ela quer mudar isso, ela quer ficar melhor, ela quer, eu quero, sonho, mas não tem a coragem de tomar uma decisão em estar dentro desse ambiente, em fazer uma mentoria, em buscar esse conhecimento. E é só desculpa, porque a pessoa ela não faz, não é porque ela não tem condições, ela não faz porque ela não tem coragem de... É o principal, Sabe? A coragem. Falta coragem, aí a pessoa reclama, mas não tem coragem de pegar e falar assim, não, peraí, o Rodrigo é um cara, olhei lá, Rodrigo, esse cara é isso, o que ele pode agregar para minha vida? Isso, o que eu posso investir para poder... Aí a pessoa, não sei, fica... Sabe aquela história das pessoas muito em cima do muro, né? Não sabe que, não sei, acho que tá bom, não tá, e não foca. E aí eu acho que fica mais difícil, porque eu acredito que durante a sua trajetória de vida, que você tem algumas pessoas que você admira, que você buscou conhecimento através dessas pessoas que você admira. Tem sim. Mas assim, a coragem aqui foi principalmente da minha esposa André, que ela falou, você tem que ir para isso, você vai lá em congresso, todo mundo vem conversar com você, todo mundo quer, e você precisa tornar isso seu e não só como parte de outra coisa. Mas assim, o meio acadêmico, tipo USP, tudo, ele é um meio... É ruim falar esse termo, mas até certo ponto um pouco elitista em como ele vê certas coisas. Então, por exemplo, ele não olha com a cabeça aberta para a questão de mentoria e empreendedorismo. Ele espera que o caminho é esse, o caminho é isso, você faz assim, tal, é desse jeito e pronto. E ele poderia aprender bastante. As pessoas aqui se dessem a chance de ouvir o que a gente pode aprender de outras coisas com o empreendedorismo, com a coragem de fazer coisas e com a coragem de dedicar. Porque quando comecei a fazer a mentoria, e daí você faz um produto high ticket, então você cria uma responsabilidade para você. O meu maior problema não era mais nada, era eu falava, gente, eu tenho uma responsabilidade agora com essas pessoas que estão aqui de entregar coisas para elas e fazerem elas chegarem em outro lugar. E essa é uma responsabilidade importante, mas no fim, justamente porque você se propôs a fazer isso a mais, é que as coisas passam a valer e valem para essas pessoas. Então, eu já tenho 3 mentorados meus falaram assim, enquanto você tiver isso aqui, eu vou estar com você. Não é bom? Eu falei, nossa, vai, mas uma hora os temas médicos aqui que eu estou falando vão se esgotar, você já teve essa aula comigo e tal. Mas fala, não, mas eu quero continuar. Mas porque é verdade, continuar. Porque sempre vai ter algo novo. Eu sempre falo o seguinte, para gente que busca o conhecimento, que busca estar em ambientes, sempre tem algo novo. Então, às vezes, não é, vai estar assim, porque sempre vai ter algo novo, vai acontecer alguma coisa que vai acrescentar, que vai trazer resultado. A gente falando em empreendedorismo, é sobre isso. A pessoa que empreende, ela precisa saber que ela tem que correr risco, ela tem que estar ali, ela precisa aprender uma gestão. E muito disso não se aprende na faculdade. Sim. Você tem que aprender com alguém que você realmente escolheu para isso. E aí, essa pessoa que você escolheu começa a te dar esse tipo de resultado, legal, é essa pessoa que tem que estar. Então, a ideia é fazer com que realmente tenha outras pessoas com a mesma visão do Rodrigo, que através disso a gente vai ter uma sociedade melhor, a gente vai ter pessoas melhores e profissionais muito melhores. Porque se os profissionais começarem a ter essa visão, enxergar o quanto isso é importante, olha quantas pessoas podem ser multiplicadas dentro desse projeto. E é muito legal, fico muito feliz. E o pessoal já está falando assim que está acabando o nosso tempo, porque aqui é rápido, né? Ah, bom. Você vê que é rápido, demais. Né? Poxa, é rápido demais, né, Rô? Mas, olha, eu sempre fico muito feliz, assim, de receber, de bater um papo. Olha, hoje a gente escolheu falar aí um pouquinho sobre a área da medicina, falar de você, sobre a Brandão Academy, que é uma empresa hoje
com o ensino, né, de educação, e a educação é que está mudando o mundo, porque as pessoas estão buscando isso e faz toda a diferença. E é sempre, né, um enorme prazer, né? Vamos embora jogar tênis. Né? Qual o tempo? Gente, ele é tão... Ó, ele fala que administra o tempo dele. Eu tô meio que na dúvida, hein? Porque a gente precisa marcar de jogar tênis, não fomos ainda. Tá aí meio, Olha, eu tinha parado de jogar tênis, aí a minha esposa fez eu voltar a jogar tênis. Então ela arruma um espaço na minha semana de meia hora para eu jogar tênis. Poxa, meia hora? Aqui. Pô, André, capricha, dá pelo menos uma hora. Não, mas eu tenho um outro dia da semana que, como eu vou trabalhar à noite, que eu não jogo tênis, mas eu faço, sei lá, fico 1h30 lá na academia do clube. Então tem uns tempinhos. Olha lá, tá tendo um tempinho aí para poder se conectar, tá com o pessoal. Rodrigo, é sempre um prazer mesmo te ouvir. Você é uma pessoa que está sempre disposta a servir. Eu acho que a área da medicina aí para você foi algo que a gente vê o quanto você gosta do que você faz, o quanto você se dedica, o quanto que ele dá uns pitacos assim pra gente, fala, tá, então a gente já sabe que ele é meio, ele fala assim, não, isso daí não é tão isso aí não, peraí, porque eu acho que ele tá acostumado com uma coisa, porque assim, né, você sabe que tem gente que, quando tem algum médico conhecido por perto, dói o pelinho, manda mensagem pro médico. Tô doendo meu pelinho, não sei o quê. Então, as pessoas, às vezes, aproveitam disso, né? Que gera aquelas pessoas que são loucos por médicos, né? Não tem umas pessoas que têm uma doença aí que fala... Tem uma doença aí que fala que a pessoa tem que estar com o médico por perto, porque senão ela não tá confortável, né? Tem também as pessoas que elaboram as doenças, né? A doença do Barão do Munchausen, né? que criava. Eu não, sou da pessoa assim, eu gosto de estar sempre saudável mesmo. Quando tem uns perrengues aí, você já viu, né? Fico desesperada, né? Passei por um perrengue aí, o Rodrigo me ajudou também. Eu falei, ai, meu Deus, me livra disso, que eu não posso ficar com isso, não. Mas você ficou mal, né? Mas ainda bem que Poxa, ainda bem que deu certo. Poxa, porque se não der certo, eu falei assim, ó, preciso do Rodrigo Brandão aqui pra poder me dar alta, que eu tenho que viajar. Mas deu pra ir. Deu tudo certo, Rodrigo. Então, muito obrigada de estar no nosso Chama Que É Show. Quero que você compartilhe sua rede social ali, ó, pra galera, e que você mande uma mensagem final aí pro pessoal, falando aí um pouquinho do seu segmento. Bem, para quem quiser aprender medicina interna, medicina de emergência principalmente, a gente tem um canal no Instagram que eu posto alguns vídeos técnicos, tá certo? Dr. Rodrigo Antônio Brandão. E a gente tem nossas imersões que agora vão ser praticamente mensais a partir de junho. A gente tem o nosso programa de mentoria e vai ter muitas novidades por aí, cursos online. E para quem quiser aprender mais, nos siga. E a mensagem aqui, uma honra estar aqui com a Rô, me ensinando empreendedorismo, né? A Andréia e ela me ensinam isso, que me jogaram para esse mundo dos leões. É um mundo que dá medo de vez em quando, mas no final é uma escolha que leva à liberdade e mais satisfação. É isso aí, ó. Você que é médico, queira empreender, já sabe, procure aqui, ó. A gente tem lá o Chama Que É Show. Você pode nos conectar conosco e sempre tem aí algumas alternativas para você empreender e realmente ser um empresário de sucesso quando você mira nas pessoas que realmente podem te ajudar. Siga o nosso canal, Chama Que É Show, se inscreva, compartilhe esse bate-papo e me siga lá nas redes sociais. Sou Rosângela Costa. E vem comigo, Rodrigo, Chama Que É Show! Show!